Fala pessoas, dia 30/5, quinta-feira, e vamos às notícias nessa manhã, porque não sei o que acontece. O pessoal falou que não gostava de notícia ruim, agora que as notícias estão ficando boas, o pessoal não tá assistindo mais, tá com pouca visita. Mas quem tá assistindo tá gostando, porque despenca número de eleitores que acham Lula melhor que Bolsonaro. Pois é, existe gente assim. Petista começou em 2024 com 51% achando seu governo melhor que o do antecessor. Em março, a taxa caiu para 44%, agora são só 38%. E vamos ver gráficos, os gráficos são muito interessantes, tá? Aqui, ó, até agora você acha que o governo do presidente Lula está melhor ou pior que o governo Bolsonaro? Então 41% está dizendo pior e 38% melhor. Tem a galera que diz que é igual, aqui 18% e 3% não sabe, então nem ainda não quer nem saber, né? Mas olha só, agora está 41% pior. Logicamente isso aconteceria. E vamos ver aqui, ó, por exemplo, entre homens e mulheres, os homens é 43% achando pior e as mulheres 40%. Aqui você percebe os jovens, tá? De 16 a 24 anos, que é o público-alvo da esquerda que eles adoram. Por quê? Porque 51% dos jovens acham realmente que Lula está melhor que Bolsonaro, né? A partir do momento que entra na vida adulta, de 25 a 44 anos, começa a trabalhar, virar gente, né? Já começa 51% a achar pior e só 37% aí a gente vê que realmente está achando o Lula melhor. Então você percebe a diferença, aqui a escolaridade também, ó. A partir do fundamental, né, 44% acha melhor, mas quando chega no ensino médio, 33% apenas acha o Lula melhor, 49% acha o Bolsonaro melhor e já começa a cair na realidade, tá? E temos a questão da renda também, tá? Quando o cara ganha pouco, né, ele acredita que as coisas estão ruins. Aí começa a ganhar um pouquinho melhor, já começa a entrar numa semi-esquerda caviar, você vê que se perde aqui 47%. Também pode ser a resposta de funcionários públicos, né, que estão aí achando o Lula melhor. Acontece isso também. E olha só que interessante a questão de religião. Evangélicos, 56% acham o Lula pior. 56%. E olha só os católicos. Acham 48%, né? Não sei onde perguntaram, mas perguntaram e 48% acham o Lula melhor. Estranho essas datas, esses dados aqui, mas enfim, não interessa. O importante é que o Lula tem problemas seríssimos. Rombo fiscal bate recorde e atinge 1 trilhão em abril. Olha esse rombo. Você sabe o que é bilhão? Pois é, se você aprendeu, agora aprenda o que é trilhão. É bem mais difícil de entender. Porque é o seguinte, o déficit nominal bate recorde no governo Lula. Temos aí então, depois do Bolsonaro aqui, ó, de 2020 para frente teve pandemia. Bolsonaro capotou aqui, né? Não tem como segurar uma pandemia, uma coisa inédita na história da humanidade. Caiu bastante. O Lula consegue, sem nenhum tipo de pandemia, nada, tá de boa, um número pior do que a pandemia. E aí, são iguais? Teve galera que falou, não, Bolsonaro e Lula são iguais. Pois é, tem gente caindo na real agora, a gente avisou. Pois é, após derrotas em torno de Lula, valer que é preciso articulação pluripartidária e menos petista no núcleo duro. Então os caras já estão começando, o que a gente tá fazendo? Não, que tá tendo problema lá. A gente vai conversar aí por que as coisas estão degringolando, estão caindo, estão bagunçando tudo pro PT e pro Lula. Alfabetização de crianças retoma nível pré-pandemia, mas quase metade de alunos no segundo ano ainda não sabe ler e escrever. Isso dá corpo para professores que estão fazendo greve, né? Na minha época, já na escola já não era muito boa, né? Começou o negócio de não poder aí repetir de ano. Aí depois, hoje eu nem sei como estão as escolas, tá? Eu sinceramente, se nos anos 90 já começou o negócio ficar ruim, imagina hoje. Planalto espera que saidinha de preso seja resolvida pelo STF. Então o que o governo está tentando fazer? Indo ao máximo ao STF para tentar resolver esses problemas, só que eu não sei se vai ser o suficiente. E se for e começar a bater de frente, a gente vai ter uma briga muito interessante do judiciário com o legislativo, tá? O que a Folha pensa? A justiça também precisa aprender a conter gastos. É inaceitável que o judiciário, protegido pelo corporativismo, mantenha conduta perdulária com o dinheiro do contribuinte. Aí vemos a Folha não só batendo no governo, mas também no STF judiciário. O pessoal de esquerda louco nas redes sociais com a Folha. A Folha tá desesperada, atacando tudo que ela acha que pode atingir o bolsonarismo. Ou seja, estão chamando a Folha, pasmem, de bolsonarista. Lembra quando eu vim aqui, eu faço minha leitura de notícias de uma forma completamente isenta, né? Digamos assim, a minha opinião. E aí o pessoal reclamava muito, não, porque você tá lendo Folha, porque você tá lendo Metrópolis e o mundo tá girando. Eu falei que ia girar, falei pra vocês que ia acontecer isso, fiz minha parte, diz Bolsonaro à CNN após oposição impor derrotas a Lula no Congresso. Gente, o vídeo de ontem foi derrotas, teve mais derrotas e você vai perceber muita gente quase desistindo. Por exemplo, Randolph aqui, ó, após derrota, ele diz que insiste
resistirá na pele das fake news, tá? Mas, por exemplo, o veto da saidinha ele não vai se intrometer. Então foi uma derrota definitiva. É que a pele das fake news é muito importante. Os caras precisam disso, porque era o projeto perfeito, o mundo dos sonhos. Porque o que acontece? O cara começa a falar contra o governo, o negócio tá muito difícil, os caras falam, peraí, isso aqui é fake news. Ah, derruba isso aí, liga lá pra rede social, fala pra derrubar e as coisas ficam ótimas, tá? Só que as brigas são interessantes, tá? Tudo bem que a gente acaba se ferrando. Por exemplo, comprinhas. Pacheco diz que o Senado vai examinar tema com bastante cautela. A gente vai falar das comprinhas aí. Mas você vê que o Senado também vai dar uma verificada porque passou. Câmara aprova em menos de 15 segundos taxa de 20% e comprinhas abaixo de $50, tá? 15 segundos, ele falou, ninguém, isso aqui, ninguém falou nada, tá aceito. E teve um líder do PT que falou assim, não, vai logo com isso aí que já foi negociado. E o Lira falou o quê? Falou assim, tem coisas que não se fala no microfone, deputado. Pois é, o negócio tinha acordo e sabe quem tá ficando nervoso? A galerinha da esquerda. Aí eu fico de otário, diz o Felipe Neto. Por quê? Eu fico de otário porque ele começa a falar que não, o governo é completamente contra essa questão de taxa. Só que ao mesmo tempo tem gente do PT gritando lá, deputado gritando que tem acordo. E aí o Felipe Neto diz que fica com cara de otário, né? Eu fico com que cara, o Lula? Pois é. Infelizmente... ou felizmente para nós, infelizmente para esses caras como Felipe Neto, o mundo é cíclico. E o problema é, os caras fizeram ele tinha todas as esperanças. E outra coisa, essa questão aí de traição, porque os caras começam a pular fora do barco. Mas a esquerda não gosta de traidor. Eu fico só observando e dando risada. Os caras que se ferrem. E a gente tá se ferrando de tabela também. Porque a gente que gosta de comprar umas coisas na China, a gente vai se ferrar também. Lula vetará a taxação de compras internacionais, caso seja aprovada, diz líder do governo. A líder do governo falou que tá tudo bem. Que o Lula ele tem preocupação extrema com as pessoas que compram aquelas coisas pequenas. Então eles estão tentando segurar. Vamos ver o que o Lula faz. Provavelmente vai ter um veto. Mas se tem um acordo que já foi dito, o veto será derrubado tranquilamente, né? Vamos ver. Líder do governo defende mudança na gestão Lula. Se estivesse bem, teria 80% de aceitação. Olha quem diz, esse cara aí que tem uma das maiores polêmicas no mundo da política brasileira, que um assessor dele teve um problema aí de dólares na cueca e o cara tentando pagar né? Não, a gente precisa fazer alguma coisa. Imagina só o Brasil, cara. A gente tem um cara que saiu da cadeia e virou presidente. Aí temos esse cara que teve problemas aí com um assessor, nos maiores escândalos da política brasileira e é líder do governo na Câmara. Como é que a gente vai poder, né, crer que o Brasil é sério? Por isso a gente vê coisas absurdas. A gente viu o Jean Willis ontem falando que o Lula não deveria mais estar à frente. A gente vê hoje o Felipe Neto muito nervoso. A gente vê uma possível costura aí de negociação, né, do governo Lula com o Lira. E por que Fabiano Contarato, senador do PT, votou para derrubar o veto de Lula à lei sobre a saidinha? Porque existe um problema muito grande de briga entre todos esses caras. E olha só que interessante, Câmara aprova projeto que derruba parte do decreto de armas de Dino. Então mais uma derrota aí para esquerda do PT, porque Flávio Dino é total PT. E os caras vão lá e aprova texto que afrouxa regras para acesso a armas de fogo por civis e localização de clubes de tiro, que é uma das pautas principais do PT. Então, sim, a gente está vendo cada vez mais uma briga que eu falei que ia se tornar mais intensa e não tem mais como voltar atrás. E a gente vai ver brigas em todos os lugares, tá? Vamos ver se as coisas começam a ficar um pouco mais aliadas. Porque quando a esquerda briga, eu falei pra vocês há muitos anos, né? Quando a esquerda brigar, vai ter um espaço pra direita, né? Uma direita que não é aquela direita que a gente viu em 2018. É uma direita meio... mas é melhor que nada. Lula retira de forma definitiva o embaixador do Brasil em Israel. Aí a gente vê aí a posição perigosa do governo do Brasil, né? Vou ver o que os Estados Unidos, o frouxo do Biden, vai falar sobre isso. Mas olha só que interessante quem fez o L aqui, ó. O Luiz Felipe Pondé, Lula deixa a embaixada em Tel Aviv vazia. Isso sinaliza uma crise diplomática grave. Parabéns aos judeus e petistas pela sua estupidez. Mais atos antissemitas por parte do governo petista virão. E aí ele fala assim, peraí, estupidez de quem? Sendo que Luiz Felipe Pondé prega voto em Lula contra Bolsonaro. Tem tendência apaziguadora e é muito mais inteligente. E agora chama quem votou no Lula de estúpido, aí você quebra, né, Pondé? Um dia eu tava numa comunidade fechada aqui do canal
Aí o cara falou assim, não, o canal do Lila é muito enrolado, não gosto muito não. Eu entrei no perfil dele pra ver o que ele gostava de ver. Aí tava lá Pondé. Falei, pronto, tá dito. Eu nunca daria uma gafe dessa aqui absurda, né? Porque eu tenho opinião própria. Sou um pobre desgraçado, né? Mas pelo menos eu tenho a minha liberdade. Eu não pertenço de panela nenhuma pra pagar um mico desse aqui, né? Como o Pondé está pagando. Pois é, a vida, né? Dividido o TCU adia a decisão que pode obrigar Lula a devolver relógio. Aí você vê como se fosse Bolsonaro já era um negócio diferente. Incrível como protege um Lula, diz a Carol aqui. Só vale para um lado, dividido por quê? Porque é o seguinte, ainda existe essa hegemonia, esse controle da esquerda. Mas, como a gente está lendo aí tanto tempo, as coisas estão mudando. A empresa pede apreensão em imóvel de ministro por dívida em campanha, 2,4 milhões. Se fosse um ministro do Bolsonaro, já estava sendo exonerado. Como é do PT, acontece o que acontece. A gente precisa conversar com o brasileiro, né? E o brasileiro, ele não tem mais esse interesse por política, né? O gigante não acordou, voltou a dormir e tá dormindo pesado. Estão chutando a bunda dele, o bicho não levanta. 2 anos depois, Alexandre de Moraes se despede da presidência do TSE. A ministra Carmen Lúcia vai assumir o posto. Veja trecho da última sessão com o ministro no cargo de presidente do tribunal. Ele falou aí, né, posições sobre a questão aí, né? O executivo e o legislativo, o judiciário, que continue a defender que o eleitor possa votar com liberdade. Tá bom. Moraes deixa a TSE e fala de reação ao populismo digital extremista, sempre a questão da PL das fake news e controlar a internet. Eles precisam disso, é uma coisa mundial. A internet está ficando perigosa para quem quer ter um controle. Moraes defende regulamentação das redes sociais na última sessão como presidente do TSE, e Carmen Lúcia fala que o Moraes era a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. E eu não sei como vai ser, se vai ter diferenças, mas com certeza vai ter algumas. Ela tem o mesmo tipo de posicionamento do Moraes, só que o Moraes é um cara mais, né, vamos dizer assim, firme nas posições. Será que a Carmen vai conseguir manter toda essa posição firme que o Moraes conseguia, né? E Moraes, como diz o judiciário, não se acovarda por populistas e extremistas, diz Moraes em despedida, né, do TSE. Eu não sei. Eu acho que tá recuando, as coisas vão ficar complicadas para o PT, vão ficar complicadas para a esquerda, as brigas vão começar a acontecer. Se o governo, o Planalto, começar a requisitar o STF demais, vai ter um embate ferrenho entre o judiciário e o legislativo, que será uma das brigas mais interessantes. E vamos ver. Você vê que o Flávio Dino já teve aí alguma coisa que foi, né, vamos dizer, colocado os panos quentes, já foi abafado aquele negócio ali do armamento. E vamos ver, porque o governo Lula publica portaria com regras sobre o uso de câmeras por policiais. Depois que o Tarcísio falou, não, vai poder desligar de uma hora e outra, assim você vai poder desligar, o pessoal já começou a correr atrás para tentar reverter isso aí. Acontece, ó. E Carmen Lúcia libera para julgamento denúncia contra Moro por calúnia sobre Gilmar. Eu não sei que a Carmen Lúcia já começou, né, a fazer essas movimentações, sendo que o Sérgio Moro, cara, ele já tava de boa com todo mundo, né? Ele foi lá, se humilhou pro Gilmar, o Gilmar pisou na cabeça dele, mas falou que tá tudo bem, torceu por ele na hora da questão, né, de votar se ele ia ser caçado ou não. E agora a Carmen Lúcia traz isso aí de volta. Não sei se teve alguma outra briga, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Lula escala ministro para representá-lo na marcha para Jesus, e eu acho que esse ministro vai ser muito vaiado, né? Mas é aquilo, os caras precisam alcançar o povo, precisa falar com o povo, né? Policiais penais relatam preocupação com o fim das saidinhas e temem motins, o que é uma preocupação real, né? Porque esse negócio de fim de saidinha com certeza vai ter problemas nas cadeias, e aí vamos ver como o pessoal vai reagir lá dentro, tá? Mas tem gente que não está interessada nisso, acho que isso é pouca coisa, então justiça determina a emissão de novas carteiras de identidade sem o campo sexo, tornando o documento mais inclusivo. Aí você acha o documento e não sabe para quem é. Como diz o Jorge aqui, se o nome da pessoa for, por exemplo, Adair e não tiver um sexo, chamam de senhor ou senhora. Pois é, Jordan, não dá para saber, e hoje em dia é meio perigoso, que você pode falar uma coisa ou outra, a pessoa pode se sentir ofendida, vai querer processar você, porque, né? Enfim, Boulos tem maior rejeição em São Paulo e Bolsonaro é quem mais afasta votos, tá? Uma coisa é certa, o Boulos é o novo Lula, sempre falei isso aqui pra vocês. Então o que acontece? Com essa proximidade da postura lulística que ele tem, se o Lula for aí, vamos dizer, mal aceito pela população, Boulos também tem aí grande possibilidade de também ser rejeitado pela população, e por isso que a rejeição dele tem aumentado, tá certo? Acontece, né? Indo para internacional, Putin reage à nova ameaça da OTAN, eles querem uma G mundial.
vai lá mais uma vez isso aí, porque, né, os caras, vamos lá, como diz o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, diz que a Ucrânia deveria usar armas ocidentais contra a Rússia dentro do território russo, ou seja, ir para o que os analistas chamam de fase 2 do conflito, que pode envolver a OTAN e se tornar um conflito mundial, e a gente sabe que as coisas estão ficando complicadas no mundo, tem muita coisa bizarra acontecendo, mas a gente torce para que nada aconteça, né? Por enquanto. E é isso, pessoal. Obrigado pela visita de vocês nessa manhã. Espero que esteja tudo ok. Um pouco de frio é sempre bom, né? Mas o frio chegou rápido, né? Uma coisa meio louca. E amanhã é o último vídeo da semana. Espero que vocês estejam ok. Espero que o pessoal tenha gostado do vídeo exclusivo. Não esqueça do vídeo exclusivo. E é isso. Ainda falta alguns vídeos exclusivos pra gente encerrar aí certos assuntos, tá bom? Muito obrigado. A gente se fala em breve. Até mais.